Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Caminho do Kanji. Então, esta série do Caminho do Kanji, que eu hoje vou tentar gravar mais um episódio usando aqui o meu novo equipment. Este episódio serve para responder às vossas perguntas. Se vocês têm interesse na história do Kanji, no aspecto mais, sim, mais histórico, ahm, mais de explicação de contextual, semiótica e afins, antropologia, história e afins sobre o kanji, por favor consultem os outros vídeos neste canal. Vocês vão ver vídeos aqui em cima com o link direto, podem abrir noutra tab, noutra janela, ir ver mais tarde. E não se esqueçam de ligar o vosso microfone, senão não vão perceber nada do que eu estou por aqui a dizer. As vossas questões são sempre bem-vindas, quer elas sejam em comentário a este vídeo, quer elas sejam enviadas por e-mail. Também podem seguir o Facebook do Projeto Cultural e Pedagógico Japé Portugal, se vocês utilizarem essa rede social. Então, este é um vídeo de responder a perguntas que me enviaram. Então, como aprendemos kanji pela via dos radicais? Se isso é mais eficiente, porque fui eu que disse que achava que era mais eficiente, quais os manuais que usam? Em princípio, essa pessoa não escreveu, mas seria o método. Por favor, exemplos! Parecia que estava a querer saber, mesmo desesperada. É bom que vocês tenham garra e queiram saber as coisas. Acho isso lindo. Agora, boas e más notícias. É um mix. Boas e más notícias. A aprendizagem dos kanjis pela via dos radicais não é, como eu já disse no outro vídeo, não é mainstream. Não é o método pelo qual os kanjis normalmente são ensinados quando se aprende língua japonesa. Os radicais são as partes componentes do kanji. Não é universalmente aceite, ou seja, não há um consenso absoluto acerca de como é que funciona o método dos radicais, nem sequer há um método consensualmente, há vários. Ah, Há coisas com as quais todos esses diferentes métodos, todos esses diferentes manuais, pedagogias de ensino concordam, que é o facto de nós conseguirmos criar tipologias de kanjis através dos seus radicais. Portanto, há kanjis que se organizam por dois radicais justapostos, há kanjis que se organizam por radicais sobrepostos, um, outros que estão tipo à volta, a toda a volta mais por cima, mais pelo lado, mais pelo outro, upper left, portanto, em cima e à esquerda, em baixo e à esquerda, ou do lado direito. Portanto, esta é a organização dos radicais no kanji. Isso estamos todos de acordo. Um, Agora, existem muitas metodologias diferentes. Algumas que acham que um kanji é composto de vários radicais. Outras que dizem que um kanji tem um radical. O resto não se pode chamar radicais. Estão a perceber? Não há 100% de consenso. E não há, assim, tipo, um manual que, que incorpora um método de aprender kanji pelos radicais. E já vamos ver porque é que isso é assim. Então eu aqui vou-me focar, por exemplo, num destes tipos de utilização de radical, que é à esquerda e em baixo, que é muito, muito, muito utilizado. Este radical, que está aqui, não se esqueçam, a ordem e a direção dos traços também é importante, por isso é que eu indiquei isto aqui. 1, 2, 3, os movimentos que se fazem para desenhar este radical. Este radical, a sua grafia, digamos assim, typewriting, portanto, a grafia não caligráfica, a grafia que vos aparece na linguagem do ecrã, dos computadores, das teclas é esta. Portanto, notem que há uma certa diferença. Esta parte, o segundo movimento, portanto, o movimento 1, aquela coisinha em cima, parece uma vírgula. O movimento 2 vai para baixo. Quando ele é feito caligraficamente, a linha que vai para baixo não é direita. Quando ele aparece nas teclas e no computador e escrito à máquina, como se costumava dizer antes, escrito à máquina. O pessoal agora já não sabe o que isso é. Esta linha aparece direita, não é? Então, é o mesmo. É o mesmo, está bem? A linha ora aparece direita, ora aparece com um zigue-zague, conforme a sua versão caligráfica ou a sua versão letra de máquina. Pronto, este radical alude à ideia, porque os radicais transportam significados. Este radical alude à ideia de caminho, ou de conexão, ou de deslocação,
ou de fluxo, ainda antes de entrar no aspecto de como é que se pronuncia, porque o radical em si, os radicais em si não têm pronúncia. São ideias inicialmente iconográficas ou pictográficas que depois são transformadas em linguagem simbólica e transformadas em caracteres. Portanto, não se coloca a questão de como é que se pronuncia esse radical. Essa é a primeira coisa. Os radicais não têm pronúncia. Os kanjis têm pronúncia. E têm várias pronúncias. Cada kanji tem várias pronúncias. Portanto, eu queria vos dar aqui um exemplo. Este é o radical dessa ideia de caminho, fluxo, ligar, ligação. Ele aparece em muitos kanjis diferentes. Este é um kanji, um deles. Né? Renritsu. Ren é normalmente companhia, ou empresa, ou organização. Às vezes pode ser tipo parte do Estado. Às vezes pode aparecer associado à ideia de organização não governamental ou organização paragovernamental. Pronto. Ren, e neste caso Renritsu, é esse o significado. Isto para vos dar um exemplo de que nem sempre é muito óbvio porque é que um kanji tem um determinado radical. Não é? Aprender os kanjis pelos radicais é útil, mas isso não quer dizer que seja óbvio na nossa linguagem contemporânea. Portanto, quando se decidiu como formar esta palavra em língua japonesa, foi-se buscar este radical de caminho, este radical de percurso, caminho, fluxo, conexão, e foi-se buscar também o outro, que eu vou-lhe chamar aqui radical, há quem não ache que se deve chamar radical, o outro componente, que é originalmente carro, transporte, veículo, portanto, espaço, que transporta coisas ou no qual se carregam coisas. Este kanji ou esta componente de kanji carro tem esse duplo significado. O significado de carregar, de ser justaposto, acumulado, porque inicialmente os carros eram de carga e não de pessoas, e também ter a possibilidade de ser transportado, arrastado pela força humana ou pela tração animal. Então, juntando estas duas coisas, aparentemente dá empresa. Porquê? Porque na sociedade japonesa antiga, estamos a falar antiga mesmo, pré-Heian, quando a língua japonesa se formou, era preciso haver a constituição de uma empresa ou de uma família empresa, de um clã empresa, para que houvesse uma acumulação de materiais tal que permitisse excedentes, a produção tinha excedentes, e esses excedentes permitiam várias coisas nas estradas a caminho das feiras, para as vender e para criar outros recursos. Portanto, era uma produção, fosse ela agrícola ou artesanal, que tinha acumulação de excedentes que podiam ser postos num carro e o carro podia ser posto num caminho e as coisas podiam ser transportadas e vendidas no outro lado. Então esta ideia de haver uma sociedade que funciona de uma determinada maneira, que faz com que na cabeça daquelas pessoas justapor o radical de caminho, o radical de carro, signifique empresa, empreendimento, organização que funciona e produz excedentes, fez com que se criasse esta palavra grafada desta maneira. Há uma origem histórica para isto. Depois, o entendimento que nós temos de empresa e de organização evoluiu. Já não associamos nem ao carro de rodas, nem ao radical do caminho, mas a grafia da palavra está lá e continua-se a utilizar. Então, não é óbvio, hoje em dia, porque é que o kanji tem este radical, mas ele de facto tem uma origem histórica. Depois existem verbos também que utilizam este radical, não é? Tsureru, por exemplo, que é levar alguém consigo, juntar-se ao grupo, encaminhar. Também pode ser utilizado em partidos políticos ou em gangues, ou na ideia de conexão, juntar, incorporar uma pessoa num grupo. Portanto, a mesma ideia que existe uma organização, existe um clã, e nós estamos a incorporar pessoas nesse clã. Portanto, isto, e não ignorem a ordem de direção dos traços que aparece aqui. Também outro exemplo, Tsuranaru, que é estender-se ou participar.
mas também é alinhar coisas em fila. Isto aparece muito, por exemplo, quando estamos a falar de cordilheiras de montanha ou de grupos, ou também quando um aluno está a inscrever-se numa instituição, inscrever-se numa escola, inscrever-se numa universidade. Portanto, é tudo passar a fazer parte de um corporativo, passar a fazer parte de uma organização. Colocar-se nesse carro, no fundo, é simbolicamente ser um elemento a mais, a pôr-se em cima da carga desse carro e vai tudo pelo mesmo caminho. Portanto, quando nós começamos a raciocinar na mentalidade que deu origem à palavra, nós percebemos não só o significado original da palavra, mas como é que esse significado evoluiu. Isso é muito parecido com criar palavras do mesmo campo semântico, ou compreender como é que os campos semânticos se formam, não é? Compreender como é que a associação de ideias leva ao entendimento das palavras e como é que o entendimento das palavras muda ao longo do tempo sem perder a sua essência original. Fundo é isso. Portanto, cenas como esta, por exemplo, em que nós temos um alinhamento de toris, que são estes portões vermelhos, ao longo da paisagem, nós utilizaríamos este termo, não é? Porque são vários numa sessão, fazem parte de um grupo, são todos iguais, estão em linha, portanto, usaríamos este termo. Da mesma fonte que eu já citei em vídeos anteriores, do Kanji Portraits, que recomendo-vos vivamente a estudar e a consultar, vocês veem como é que evoluiu as três formas de um outro kanji que utiliza este mesmo radical de caminho, que é o Shinyu, ou Shinyu, como é que ele evoluiu ao longo do tempo. Portanto, não existe para todos, mas para a maior parte dos kanjis nós temos a evolução desde o Oracle Bone Script, ou seja, desde na China, como é que isto era utilizado na escrita oracular, portanto, as rachas que apareciam nas carapaças das tartarugas e de outros objetos de origem natural ou animal que eram utilizados para os sistemas de adivinhação, como é que isso evoluiu para a escrita grafada em bronze, depois para a escrita caligráfica e depois para as primeiras escritas tipográficas, porque a tipografia foi inventada na China, antes de ser no Ocidente. Portanto, como é que o kanji evoluiu de uma coisa que era puramente um símbolo do mundo natural, era tipo um animal, uma rocha, uma árvore, uma coisa, e como é que isso evoluiu depois para uma forma abstrata, nunca é muito abstrata, ainda é bastante pictográfica, que é o kanji propriamente dito hoje. Originalmente era uma ave, um pássaro, em movimento, a voar, entenda-se, ao longo de uma estrada. Se vocês estão familiarizados ou já olharam para cima, para o céu e perguntaram-se de onde é que isso via, se vocês estão familiarizados com os movimentos das aves, e mesmo em Portugal nós podemos observar isso, em particular com as cegonhas, as aves voam ao longo das estradas, normalmente. E em Portugal, vocês, se andarem nas autoestradas, ou até nas estradas locais, vocês podem ver que as cegonhas fazem os seus ninhos nos postes de eletricidade ao longo das estradas e normalmente ao longo das autoestradas. Essa é uma coisa que vocês podem verificar, não estou para aqui inventar, verifiquem na internet, é um dado. Porquê? Porque, entre outras coisas, é uma maneira mais fácil para elas encontrarem comida. Os animais andam ao longo das estradas também, os rasteiros, então é uma maneira delas encontrarem comida, ou os que são atropelados, mas normalmente andam ao longo das estradas. Portanto, as estradas foram feitas pelos seres humanos, mas os animais também se adaptaram um bocado a isso, e muitos deles predatoriamente e parasitariamente aproveitam-se dos animais que ficam perdidos ou impedidos de atravessar ou que são atropelados e não sei o quê. Então, muitas aves adaptaram os seus percursos de voo às estradas e é por isso que esta ideia de fazer uma caravana com um conjunto de pessoas que pertence todo ao mesmo clã e que anda pela estrada a transportar os seus materiais, está associado também às rotas de voo das aves. Portanto, não é por acaso que estes símbolos estão associados às mesmas ideias e usam partes dos mesmos kanjis. Portanto, este em particular tem dois tipos de leitura, como eu já disse antes, tinha aquela leitura Shin, mas também tem a leitura Suzu. Para além da leitura Shin. Susu, nesta palavra Susumu, Susumu é avançar, ou ir para a frente, fazer progressos, melhorar. Então,
nós temos o radical, esta parte do kanji, que significa caminho, percurso, fluxo, como nós sabemos, e depois temos a ave que voa em cima das estradas. Então isto significa ir para a frente, fazer progressos, melhorar. Porquê? Porque a ave está numa plataforma superior, está no céu. E, portanto, a sua visão é mais ampla. E, portanto, ela não voa só ao longo da estrada, ela vê mais longe do que aqueles que estão ao nível da estrada. Portanto, isto é que é o fazer progresso, isto é que é o melhorar, isto é que é o olhar mais para a frente. Então, este mesmo kanji, temos a leitura susumu. Uma outra palavra que utiliza este kanji, por exemplo, é shingaku, que significa, portanto, reparem, é o mesmo kanji, é o mesmo melhorar, fazer progressos, progredir, mas é uma leitura diferente. Shingaku, portanto, é este kanji, e a seguir gaku, que é a universidade, significa progredir no nível escolar, ir para uma escola de nível superior, passar do secundário para uma universidade, ou ser promovido nos seus estudos. Não é só ingressar na universidade, reparem, é passar a ver mais longe, é passar a estar num patamar superior que vê o caminho mais adiante. É por isso que é muito interessante não só aprender o vocabulário, mas aprender a origem do kanji. Se vocês forem ao ResearchGate, por exemplo, que é uma fonte de artigos académicos, vocês podem ver este artigo de 2009, que foi um dos primeiros. E agora vou responder à pergunta de porquê que não há outros sistemas, ou porquê que não há sistemas mainstream para aprender kanji pelos radicais. É que esta ideia é muito nova. Vocês veem no ResearchGate, como eu estava aqui a dizer, 2009, tem um dos primeiros artigos a falarem desse breakthrough, dessa imensa novidade, que era ensinar kanjis pelos radicais. Portanto, isto em 2009 era tipo, olha, vamos nos lembrar de uma maneira de publicar um artigo científico sobre aprender kanjis pelos radicais. E o autor desse artigo, que eu estou aqui a citar, diz Novel Friendly Kanji Learning System. Novel. Radical analysis to enable foreign people and elementary school students to learn kanji by interesting and efficient way. Ou seja, estava a começar, isto começou na verdade por volta de 2002, 3, 4. Mas a produção internacional de artigos bateu mesmo, começaram a ser publicados muitos ali à volta de 2008 e daí para a frente. Portanto, esta ideia de analisar os radicais dos kanjis, fazer uma database, fazer uma base de dados dos radicais de kanjis, é um ongoing process, meus amigos, é uma coisa que ainda se está a fazer. Como eu disse, não há consenso, não há um método universal. Há vários métodos e há várias maneiras de tentar analisar os radicais dos kanjis. O kanjialive.com é uma das bases de dados mais utilizadas, é de uma universidade, a base dele é uma universidade norte-americana. Convido-vos a consultar esta ligação. Tem uma lista de 214 radicais de kanji, como disse, este é um projeto desenvolvido por uma das várias universidades do mundo que está a tentar desenvolver bases de dados de radicais de kanjis como métodos de aprendizagem de kanji que são mais adequados a uma população cuja língua nativa não é o japonês e que não tem uma escolarização no Japão. E o Kanji Alive tem este método que compila 214 radicais de kanjis. Portanto, é um dos que podem consultar. O wasabigpn.com, eu sei, o nome parece um bocado esquisito, mas também tem um método de acesso livre e gratuito aberto na internet, o Memorize Kanji with Radicals, também podem consultar. Não é tão extensivo, não é tão intenso como os anteriores que eu já mostrei, mas é mais um recurso para vocês. Se vocês gostam deste tipo de conteúdos e querem saber mais sobre radicais, sobre kanjis em geral, sobre a história do kanji, sobre a sociedade, antropologia, história, cultura do Japão, basicamente tudo que tem a ver com arte e cultura do Japão e história, digam coisas, vejam os vídeos, participem, subscrevam, comentem, partilhem, já sabem, é sempre a mesma coisa. Até ao próximo vídeo, obrigado por assistirem.